Olá, começa agora o JCTV especial em homenagem ao beato Donizete Tavares de Tambaú. Padre Donizete foi um padre católico brasileiro que possui inúmeros milagres atribuídos a ele. Mesmo após sua morte em 1961, fiéis de todo o mundo continuam visitando Tambaú em busca da intercessão do beato. Padre Donizete foi beatificado no dia 23 de novembro de 2019. Todo ano, devotos de várias partes do Brasil e até do mundo comemoram o aniversário de vida eterna do bem-aventurado com a Marcha da Fé, caminhada que reúne em torno de 30 mil fiéis. Eu e o cinegrafista Marcelo Marcondelli e José Gondim estivemos em Tambaú para acompanhar a celebração em homenagem ao beato Donizete. O beato Donizete Tavares de Lima, de Tambaú, ficou conhecido por uma vida cercada de relatos milagrosos. Dos corações devotos de quem o conheceu, ele é lembrado como uma pessoa acolhedora e que gostava muito das crianças. Até 12 anos eu conheci bem ele, certo? E eu fui batizada por ele, fiz a primeira comunhão com ele, crisma, né? E começou a juventude, aí ele faleceu. Considerava muito as pessoas do lugar. Ele andava a pé a cidade inteira e todos queriam acolher ele para uma conversa. Então ele foi essa pessoa que eu lembro muito. Outra coisa que me lembra é que todas as crianças, antes de ir na aula, no grupo escolar Alfredo Guedes, que é em frente ao santuário atual, a gente ia lá, porque ele estava sempre de portas abertas. Ele nunca fechava as portas, só para dormir. Nós temos alegria na nossa cidade, né, de termos um beato, que foi o Padre Donizete, que na sua passagem aqui, ele era o apóstolo da acolhida. E isso fazia com que inúmeras pessoas no seu tempo viessem a Tambaú em busca de milagres, de sinais desse amor da misericórdia de Deus. E o Padre Donizete sempre demonstrou isso com a vida, né, através do seu testemunho. Então, para nós recordar isso todo ano, faça com que os peregrinos que aqui estão possam também reviver, né, essa grande alegria de saber que a igreja, nós somos uma igreja que estamos a caminho da eternidade. Padre Donizete nasceu em Cássia, Minas Gerais, mas foi aqui em Tambaú que ele chegou em 1926 e permaneceu até o fim da vida. E foi aqui nesta casa branca de janelas azuis que ele viveu por 35 anos. A casa se transformou em Casa-Museu Padre Donizete. Francisco Sartori, um dos membros da Comissão Pró-Beatificação de Padre Donizete, nos levou para conhecer o local, que mantém viva a história do beato. O Padre Donizete chegou aqui em 12 de junho de 1926. E ele veio com uma provisão para ficar 6 meses, de junho até o final do ano de 1926. Porque o Padre Donizete era um padre diferenciado. Ele não era um padre só de evangelização dentro da igreja. Ele se preocupava com os paroquianos, a comunidade, fora da igreja, na parte social. Então ele chegou aqui em 1926, né? Ele era muito devoto de Nossa Senhora. Toda vez que você vê uma imagem, uma foto do padre, vai ter Nossa Senhora do lado. Na entrada da Casa-Museu, nos deparamos com uma imagem de cera do padre, exatamente como quando ele passou para a vida eterna, em 1961. E realmente era a figura dele, né? A altura, a mão que abençoava, ele tinha a mão bem grande. Então essa imagem retrata bem tudo isso, feito por um artista de São Paulo. O que nós temos nessas caixinhas? Olha, aqui é quando fez a exumação dos restos mortais. Ele ficou 48 anos sepultado no cemitério municipal. Então vieram os peritos lá de Roma, fizeram a exumação. Todos os ossos do Padre Donizete estavam perfeitos. Foi colocado em exposição, em caixas de acrílico e se encontra no santuário. Aqui são restos do caixão, né?
no qual ele foi sepultado lá no cemitério. Aqui os restos da batina que ele foi sepultado, né? E ali o véu que cobriu o corpo dele. Estão intactos em exposição aqui na Casa Museu. Padre Donizete fez voto de pobreza. Toda a mobília do museu foram presentes, carinhosamente preservados. De acordo com Francisco, Padre Donizete vivia para os pobres necessitados. Nós entramos então na sala de visita da casa dele, né? Os móveis que ele ganhava das pessoas. Nós temos também a foto dos pais, né? O pai dele, Dr. Tristão Tavares de Lima, era advogado e músico. E a mãe, Dona Francisca Cândida Tavares de Lima, era professora, né? Então é a sala da casa dele onde estamos. A porta era nesse local na época. Diante da sala está o quarto onde Padre Donizete repousava. E hoje, devotos, ao passarem pelo museu, deixam aqui pedidos e objetos de agradecimento. Essa cama que vocês observam é uma cama de hospital na época, porque o Padre Donizete, no quarto dele não havia cama. Era um estrado de madeira onde ele dormia, né? E o travesseiro dele eram livros, ele lia muito, ele enrolava o lençol nos livros e era o travesseiro dele. E perguntaram a ele por que isso, que ele podia ter qualquer cama, né? Ele não queria. Ele falava, é uma penitência que eu tenho que cumprir junto a Deus, é dormir dessa maneira. Mas no final da vida, ele era diabético, teve outras doenças generalizadas. Aí ele aceitou então essa cama, que ele dormiu por pouco tempo, já no final da vida, que ele faleceu em 1961. Ao lado da cama, Nossa Senhora Aparecida. A imagem tem 115 anos, ganhada da mãe no dia de sua ordenação sacerdotal, em 1908. O beato falava o seguinte: minha devoção a Nossa Senhora é desde o leite materno, que a mãe dele passou para ele essa devoção. Francisco nos apresenta a sala de jantar, que curiosamente possui um serpentário. Isso aqui é a sala onde você nos disse, ele fazia as refeições. Agora me explica, e o que é esse vidro aqui no chão? O que significa? Olha, aqui é o serpentário. Então, o Padre Donizete, quando ele chegou em Tambaú, muitas pessoas morriam que eram picadas por cobras venenosas, né? Então, o que aconteceu? Ele tinha essa preocupação com as pessoas, né? Também na parte social, na parte de saúde. Ele foi a São Paulo e fez um convênio com o Instituto Butantan. Em troca dele mandar as cobras pela estação da Mogiana, pelo trem, sim, o Butantan mandaria para ele a injeção, o soro antiofídico e a injeção antitetânica. Isso então, naquela época? Naquela época, olha a preocupação dele. Então ele colocava as cobras nesse local, né? Tinha um sótão aqui, uma tábua por cima, o tapete, ninguém via, as cobras ficavam aqui. As pessoas traziam e iam depositando aí? Isso, iam ficando aqui. E ele tinha os aparelhos que o Butantan mandou, então ele pedia para os fazendeiros, sitiantes, não matarem as cobras, pegarem com todo o cuidado e trazer para ele. Aí vinham as caixas do Butantan pelo trem, né? Ele colocava as cobras e mandava de volta, aí vinha o soro e a injeção. Os livros eram uma grande paixão do Padre Donizete. Francisco, você me falou que ele era um poliglota e gostava também de ler muito, né? Sim, quando ele chegou em Tambaú, ele só trouxe as batinas, a imagem de Nossa Senhora que a mãe deu a ele e os livros. Ele falava que era a única riqueza dele. Ele lia muito, né? Se você observar aí, tem livros em italiano, francês, latim, inclusive a bênção famosa dele, poderosa, é em latim, sabe? Então ele falava várias línguas, né? E tinha uma cultura, uma inteligência, uma coisa assim acima do normal. Outro passatempo era a música, herdada do pai, que além de advogado, era músico. Ele tocava vários instrumentos, principalmente o órgão, e as cidades que ele passava, ele fazia a corporação musical,
como ocorreu aqui em Tambaú. No museu foi criada uma sala somente para guardar os objetos que as pessoas trazem para agradecer os milagres. O espaço está pequeno para tanta graça. Devoto de Nossa Senhora Aparecida desde criança, o beato sempre afirmou que não tinha o poder de fazer milagres e que era apenas uma ponte entre os fiéis e a santa. Aqui nós estamos na Sala de Milagres. Se vocês não imaginam a quantidade de objetos de devoção que tem aqui. No Brasil, conforme estou aqui com o Francisco, nunca se viu um candidato a santo ter tantos milagres como este. É verdade, né? A gente observa muitos objetos e toda semana vai chegando mais. Nós temos as zeladoras que cuidam aqui da Casa Museu, né? Elas vão retirando, vão colocando num depósito os objetos, mas toda semana vai aumentando, vai crescendo, né? E nós tivemos, durante o processo de beatificação, a participação da irmã Célia Cadorim, já falecida, né? E ela tinha muita experiência em processos, ela acompanhou inúmeros, inclusive no Brasil, mais de 20. E ela falava, eu nunca vi um candidato a santo aqui no Brasil com tantos objetos de curas, graças e até milagres como esse de Tambaú. Precisamos canonizar esse santo. Ela falava isso. Agora, Francisco, você que também é um devoto do Padre Donizete, que é também um Francisco Donizete, a que se deve tantos milagres? Olha, eu acho que o Padre Donizete, ele realmente foi um ser iluminado, como ele mesmo falava. Eu quero viver aqui como Jesus Cristo viveu na terra. E ele realmente seguia esse preceito de Cristo. Então, como uma pessoa iluminada, acho que Deus deu a ele esse dom de interceder pelas pessoas. Muitas curas foram atribuídas a ele através de sua bênção. Tanto que na década de 50, o padre pegou fama de santo. Vinham pessoas de todos os lugares para receber a bênção. As ruas ficavam lotadas, como hoje na Marcha da Fé. Em 1955, ele decidiu que seria sua última bênção em público, mas prometeu que mesmo sozinho em seu quarto, ele continuaria a rezar por todos. Padre Donizete trabalhou por 35 anos em Tambaú, até o dia 16 de junho de 1961, quando partiu para a vida eterna aos 79 anos de idade por complicações cardíacas.